lateral direito, que eu acho que nem será titular absoluto. Não acho o Emerson Royal melhor do que o Varela, sinceramente. Eu acho que é, assim, diferente e nível próximo. Hoje, inclusive, eu acho que é difícil barrar o Varela. O Danilo não está nessa fila ali? O Danilo é zagueiro, né, cara? Mesmo? O Danilo escolheu jogar como zagueiro, né? Inclusive, ele quer disputar vaga na seleção como zagueiro. Ele pode até, eventualmente, atuar como um zagueiro pela direita, mas ele é zagueiro. Inclusive, no Flamengo está bem claro isso, né? E ontem o Saúl e o Emerson Royal estavam no Maracanã. E ainda vão chegar, provavelmente, o Carrascal, o Samuel Lino. Então, assim... Agora, um clube que atingiu esse poder de se dar ao luxo de pagar 8 milhões de euros por um jogador que nem chega para ser titular absoluto, incontestável da posição, a obrigação dele é ter um elenco como ele tem formado mesmo, um elenco farto, bom e mérito do Flamengo, que tem esse dinheiro para gastar sem sangrar. Não é que o Flamengo está se endividando, que o Flamengo está fazendo uma loucura. Ele está, inclusive, com balança positiva. Você pega as vendas dele, o que ele está trazendo, e o que ele arrecada, a balança segue positiva no Flamengo. E as idades, né? O mais velho é o Saúl, que tem 30, né? Eu tô vendo aqui a idade do Carrascal, que eu já olhei, mas eu não me lembro. Ele tem 27. O Samuel Lino tem 25, o Emerson Royal tem 26. Então, são todos jogadores que estão no seu auge físico ainda, né? Que estão muito distante de um declínio por esse motivo de idade, de envelhecimento. São 2 times. São pelo menos 2 times aí. Com a chegada desses caras, o Flamengo vai ter 2 times aí, independentemente de quem vai ser titular, mas são opções. A gente está falando, somado a esses que estão chegando, a gente está falando assim, ó, o Cebolinha ontem não jogou, estava no banco. Ele é uma opção, se você quiser, ele é uma opção. Ontem o Luiz Araújo entrou no jogo, ele não era. Deu passe pro gol. Ele deu passe pro gol, mas ele não entrou, ele estava sendo titular e não entrou. Perfeito. Aí você, além das contratações que você faz, que o Flamengo faz com capacidade financeira, de jogadores que possam repor a perda que você tem, no caso do Wesley e do Gerson, que ele trouxe o Emerson Royal, ele trouxe esse Saúl, né? Agora ele está trazendo o Lino e tal, ele está repondo, ele está aumentando a sua capacidade. Você tem os jogadores da casa, porque ontem o Everton, que é da casa, volante, entrou. O Wallace Ian está entrando todo jogo. Todo jogo e é bem. uma opção. Então, assim, você, sabe, são... Entrou o Cleiton, zagueiro. Não são 2 times, são mais opções. E isso porque o Pulgar está fora, né? Vamos colocar os jogadores que estão machucados ainda, que estão fora. Né? De La Cruz. De La Cruz está fora. Né? Danilo. Então, Danilo está fora. Você tem o lateral esquerdo. Ontem o Vinha jogou, aliás, jogou bem. De novo, jogou bem. Teve bem ontem, né? Mas era o lateral que tinha, né? Perdeu o Eric Pulgar, eu achei que ia fazer muita falta, não está fazendo tanto. Alessandro, né? Eu acho que tá. Você acha? A dupla Jorginho e Alan, eu acho que, para mim, são 2 jogadores muito semelhantes. O melhor Alan, já que a gente falou agora há pouco do melhor Rony, o melhor Alan era o Alan que fazia a saída de bola junto com os zagueiros no time do Sampaoli. O Jorginho tem essa função, embora o Jorginho possa receber mais adiantado, porque ele tem a qualidade. É que o seu ponto é que o Flamengo está conseguindo recuperar o Alan. Não se complementa. Que era um projeto, eu gosto inclusive. dele tecnicamente. Acho que é um jogador que acrescenta outras coisas que o Pulgar não. Mas essa reflexão do Ale é boa. O Pulgar é melhor que o Alan, mas, na minha opinião, né? Mas... Não, também acho, mas... Melhor, mas o Alan melhorou. Não, o Flamengo... Aliás, era um projeto do Flamengo recuperar o Alan. O Alan estava com baixa estima, sentindo-se pressionado pelo valor que o Flamengo havia investido nele e que ele claramente não estava conseguindo entregar. E o Flamengo chamou ele para conversar no começo da temporada e falou assim, esquece isso, cara. Esquece quanto você custou, a expectativa. Começa do zero. E ele, hoje, do zero, recomeçando, é um jogador útil, coisa que ele não estava conseguindo ser. É que eu vejo mais o Jorginho como substituto do Pulgar, né, na sequência até da temporada, do que exatamente o Alan. O Jorginho, para mim, seria mais... Se o elenco todo tivesse à disposição e o Felipe precisasse fazer escolha, eu escolheria o Jorginho como primeiro. Né? E discutiria, evidentemente, o Pulgar como jogador de saída de bola, a altura dele, bola parada, uma série de coisas. Mas acho que o Jorginho, naquela função, faz mais diferença. O Jorginho, qualquer... Jorginho, cara, o Jorginho é um absurdo. É uma contratação, para mim, é a melhor do Flamengo no ano. Para mim, no ano, aponta uma, assim, para mim é o Jorginho, cara. A diferença que ele faz é brutal, cara. Brutal. E a gente falou muito da marcação individual do Atlético. Tenha certeza disso, é uma informação... Os reforços que o Flamengo busca têm o perfil de escapar de marcações individuais, drible. O Felipe entende que é isso que todo time hoje em dia precisa
para escapar do tipo de marcação que o futebol está se direcionando. Jogadores que driblam. Emerson Royal, velocidade, Samuel Lino, velocidade, drible, o Carrascal, muito técnico. O Jorginho não dribla muito, mas o passe dele é um negócio absurdo. Não, e aí nem é a função dele, mas ele sai de marcações de outra forma. Ele tem uma dinâmica de jogo e uma saída de bola, né, na frente uma opção que ele dá de saída de bola dos zagueiros, que facilita. O Flamengo já tem 2 zagueiros que gostam de sair, mais o Léo Ortiz ainda do que o Léo Pereira, eu acho, né? O Léo Ortiz com uma capacidade técnica de saída. E aí você tem o Jorginho, e ontem, uma das dificuldades do Flamengo no primeiro tempo era essa, porque o Rony e o Coelho, eles ficavam em cima do Jorginho e do Alan. E eles não deixavam, quando a bola chegava no Jorginho, sempre tinha um que diminuía o espaço para justamente não ter essa saída bem feita. Consequentemente, você não tinha a bola chegando nos laterais com uma velocidade ou no tempo certo. Você não tinha no Arrascaeta marcado na hora certa. Você vai tirando os caras do jogo no sentido de dificultar mesmo. Sim. Então, o jogo do Flamengo não fluía. É nessa hora que os zagueiros do Flamengo jogam e começam a distribuir. Mas o Léo Ortiz só foi fazer isso no segundo tempo e em 2 vezes. Por quê? Porque conforme eles saíam, aí é que era a isca do Cuca e do Atlético. Conforme o zagueiro saía, em vários momentos, os 2 zagueiros estavam trabalhando para lá do meio-campo, na intermediária do Atlético. Só que quando roubava a bola, o Atlético não mastigava a bola, o Atlético ele não administrava a jogada, ele simplesmente adiantava ela para a saída do Coelho e do Rony, para se juntar. E isso estava incomodando o Flamengo. Porque eles estavam escapando. A defesa muito alta. No primeiro tempo. No primeiro tempo, com bola longa, estava dificultando. Foi aí que ele colocou o Everton, deu mais liberdade para o Jorginho, por mais que tivesse marcado. O Flamengo deu uma melhorada em termos de controle de jogo no segundo tempo. Mas vocês não compraram uma provocação que eu fiz, cara? O Flamengo... porque falar em administração de elenco no Flamengo é uma covardia, né? Porque o Felipe consegue girar jogadores sem a gente perceber e descansar o time sem a gente perceber. Mas vai ter alguma prioridade agora, brasileiro, Copa do Brasil? Vai com tudo na Copa do Brasil? O Flamengo anunciou no começo do ano que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Foi anunciado pelo clube. E tem que ser. Bom, acho que cada um decide. Então vai administrar quinta-feira agora um pouquinho o elenco? Sei, cara. Precisaria ter acesso a dados de fisiologia. Né? Mas eu faço uma outra pergunta. Quando a gente fala em administrar, você fala assim, poxa, colocar os jogadores que não vêm jogando, né? Mas alguns que não vêm jogando, eles... Ontem, não digo ontem no jogo, mas há um tempo atrás eram titulares do time do Flamengo. É por isso que eu falo da qualidade do elenco. Porque você pode, por exemplo, esse menino, o Wallace Ian, de repente, com alguma mudança que ele vai fazer, não sei se ele vai fazer, de repente ele dá a oportunidade desse jovem ser titular quinta-feira, certo? Quinta-feira, no jogo. Ele está pedindo passagem no time titular já faz algumas rodadas já. Então, assim, não dá para você falar, vou administrar o elenco, mas ao mesmo tempo você vai colocar um jogador que está brigando, está entrando todo o jogo para ser titular. O Luiz Araújo ontem não jogou, vai ser titular na quinta, ele vinha sendo. Cara, eu acho que Everton, ele não jogou por quê? Ele não jogou por quê? Ele foi administração ou foi estratégia? Então, assim, é muita opção, entendeu? Exato. E diante das opções que o Flamengo tem, para mim, tranquilamente, ele tem elenco para montar times capazes de entrar em campo para vencer o Galo quinta, o Ceará domingo fora de casa, o Galo de novo em BH e o outro jogo que é o Mirassol em casa. O elenco do Flamengo te permite isso, você montar um planejamento para entrar nesses 4 próximos jogos para vencer. E depois vem a Libertadores. Então, assim, eu não sei como o Flamengo vai administrar o elenco. Só sei que no começo do ano foi anunciado que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Depois da Copa do Mundo, a gente estava debatendo sobre como o Campeonato Brasileiro permite que o Ceará, que vinha de 3 derrotas seguidas, vá ao Mineirão e acabe com a invencibilidade do então líder. E a única derrota do Flamengo, pós-Copa do Mundo, é para um time que está na zona do rebaixamento, que é o Santos do Neymar. Então, cara, Campeonato Brasileiro é isso. O líder vai perder de time na zona do rebaixamento. E não é nenhum absurdo isso ter acontecido na Vila Belmiro, né? Porque assim é o Brasileirão, é o nosso patrimônio. Ainda que no todo, quando você olha os blocos do campeonato, tirando o Mirassol, eu não vejo nenhuma grande surpresa. Eu acho que assim, o Bragantino, apesar das 3 derrotas recentes, está acima do que eu imaginava. Também. O Bragantino fez um paulista ruim, jogou mal e joga melhor agora o Campeonato Brasileiro.
O Mirassol, eu tenho dúvida se não é a maior surpresa da história dos pontos corridos. É que tem que esperar um pouquinho para ver se confirma. Pode cair, o time pode ser rebaixado. Mas eu digo, neste recorte, um time que está a 1 ponto do atual campeão... Eu esperaria um pouquinho para ver se o Mirassol sustenta, mas até aqui é a grande surpresa. Claro. Aliás, a única. Quando eu olho essa... para mim é a única. O Fortaleza está no Z4. Já esteve, com o próprio Vojvoda. Mas já virou turno. Mas vai melhorar. Tá melhorando agora. Eu quero dizer assim, não é algo de outro mundo para o Fortaleza. Ele já viveu isso. O campeonato é tão equilibrado que pouca coisa de fato é surpreendente. Claro. O Mirassol é um feito absurdo. Grêmio, vitória ali, normal. O Galo com 20 pontos, nada de outro. O que o Bahia faz não é fácil. Não, mas assim, é próximo do que ele fez no ano passado. Pode não ser uma surpresa, mas se manter 2 anos seguidos ali frequentando o G4 não é fácil. Mais próximo do que ele fez no ano passado. O Inter também vem de 3 vitórias seguidas, está subindo. Mas o Rizek, o objetivo, eu acho que do Mirassol, por subir pela primeira vez, sem dúvida nenhuma, é se manter na Série A, certo? Sim. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem hoje 25 pontos em 15 jogos. Cara, a possibilidade de manutenção dele com essa pontuação, por mais que ele oscile, e vai acontecer em algum momento, porque o campeonato é assim, você mesmo colocou e é verdade. O Flamengo foi lá na Vila, perdeu para o Santos, né? E o Santos, depois daquela vitória contra o Flamengo, já não consegue... Não ganhou de ninguém. Não consegue ganhar, entendeu? Perdeu do Mirassol, empatou com o Sport. Não consegue se acertar. Então, assim, é o Campeonato Brasileiro. Mas a pontuação do Mirassol traz essa surpresa boa, porque é um time que vai se estruturando, que tem um treinador estudioso, né? É um treinador estudioso. É o Guanais que está lá. É um treinador que fez um trabalho muito bom no Operário de Ponta Grossa. Depois ele esteve no Goianiense, se eu não me engano, né? E agora ele está no Mirassol. Então, assim, é um treinador que é jovem e que tem o seu potencial. Então, é a surpresa. Agora, o Fortaleza vai melhorar, né? A gente espera que o Santos melhore, que o Santos tenha pelo menos uma regularidade. O Santos não consegue. Ele ganhou do Flamengo, mas ele não consegue se manter. Essa é a realidade. Pós-Flamengo, o Santos perdeu do Inter, empatou com o Sport e foi atropelado pelo Mirassol. Vou fechar o capítulo Flamengo e Galo com um lance de arbitragem. Eu acho que, na minha opinião, se o juiz tivesse expulsado, ou seja, se ele tivesse visto que a falta foi fora da área e se ele tivesse expulsado o Fausto Vera, dificilmente o VAR chamaria ele para rever a posição dele. Porque é muito sutil, na minha opinião, a decisão que leva ao cartão amarelo e não à expulsão. Que a bola saiu para o lado, talvez o Júnior Alonso chegasse na frente do jogador do Flamengo, do Plata, tudo isso eu acho que está no campo da interpretação. Então, se ele dá a expulsão no campo, no meu entendimento, dificilmente o VAR faria revisão. Tanto que no campo, ele falou para os jogadores, segundo o relato dos próximos, ou é pênalti ou é expulsão. Aí, quando ele vai para o VAR, ele é obrigado a voltar com a melhor posição e, vendo o lance no VAR, ele enxerga que a falta foi fora da área e aí o VAR convence ele que era lance para amarelo, que não era aquela situação clara e manifesta do gol trocada por uma falta. Eu tenho dúvidas. Eu, por exemplo, estou mais pendendo aí, se a decisão fosse minha, para o cartão vermelho que para o amarelo. Mas insisto, eu acho que é um lance no qual cabem as duas interpretações. Um lance muito parecido, com este mesmo árbitro, nenhum lance é igual, mas um lance muito parecido no Mundial de Clubes. Levou a expulsão logo no comecinho do jogo, com 6 minutos, do Asensio, do Real Madrid. Para mim é um lance parecido, não é idêntico, mas é um lance parecido. E no campo ele deu o vermelho para o Asensio. Ontem foi no VAR e acabou voltando com o amarelo. Eu acho que o vermelho caberia também ontem para o Fausto Vera, mas eu acho que não é nenhum absurdo o que aconteceu. Você sabe por que ele deu o amarelo, né? Por quê? Porque ele deu pênalti. Ele só deu o cartão... Sim. Não, mas assim, ele volta com o VAR com a decisão do amarelo. Mas antes do VAR, ele deu o pênalti. Sim. Porque ele viu... E esse, para mim, é o grande erro dele, né? Porque a falta foi muito fora da área. Muito fora da área. Muito não. Em velocidade é difícil, mas enfim.
era fora da área, um árbitro do nível dele tinha que ter visto. Ele tá longe também, né? É. O Bandeira podia ter ajudado ali. O Bandeira tá em condição melhor Se de ele ver. vê na hora que foi fora da área, eu acho que ele teria dado o vermelho. Também e acho. aí a correção do VAR seria outra. É o que eu tô dizendo. Né? Eu acho que o VAR não se intrometeria. Se ele Pra mim desse tá tudo vermelho. bem com a decisão dele, acho que o lance é diferente, acho que ele acertou na Copa do Mundo e a decisão final ontem é correta. Sim. E tô contigo também, se ele expulsa não tem nenhum drama. Não é um lance assim de, meu Deus, que absurdo. É só opinando, que muita gente tá comparando os dois lances. Eu acho a comparação válida, só que ele foi ao VAR. E aí, quando você vai ao VAR, você discute com a cabine e você é obrigado a voltar com a melhor decisão. Ele achou que a melhor decisão era o amarelo. Que foi demorada, né? Que foi demorada. Esse é o problema maior. Muita demora. Assim, tava na clara, óbvio, logo na primeira imagem que a falta era fora da área. Só que a gente não tem compromisso nenhum com a agilidade do jogo, então fica lá horas no VAR. Fica aí, não tem problema não. E aí o acréscimo fica não foi... 5, 6 minutos. Não compensou. Eu sou o maior inimigo de acréscimo que tem, porque eu acho que acréscimo virou muleta para ninguém querer jogar. E depois dá 10, 15, 20 minutos, futebol não é isso. Agora, neste caso, uma revisão de VAR durou 6 minutos, você não pode dar 5 de acréscimo. Pô, que discussão E não legal. precisa durar 6 minutos, cara, uma revisão desse aí. Tem que ser mais rápido, gente. Compromisso com agilidade, 6 Eu minutos. sou amigo dos acréscimos, cara. Eu acho que o futebol tá com pouco acréscimo. Eu acho que eu sou favorável ao cronômetro. Acho que a gente em breve tem a regra da cronometragem, não para toda bola que sai, não para... Eu tô risco que nós vamos chegar nesse debate de novo no lance do Léo Jardim. Principalmente pela clareza das decisões. E principalmente porque você tem VAR hoje, a possibilidade de contar esse tempo. Esse tempo precisa ser reposto. Parou, foi ao VAR, sinaliza para o estádio inteiro. Começa a contar o problema ali é que o cronômetrozinho. tempo das pessoas é precioso. E, assim, várias pesquisas apontam que, por exemplo, no nosso caso aqui, somos já coroas, os mais jovens, cara, têm dificuldade de ficar 90 minutos focados num jogo, começa a dispersar. Então, você tem que tomar esse cuidado para não aumentar muito o tempo que você vai tomar do telespectador. Eu acho que o principal compromisso é a gente fazer a agilidade, ó. Tempo de bola rolando, concordamos? pouca cera, VAR rápido, agilidade. Mas se perdeu, me devolve, cara. Não me isso eu rouba. concordo. Esse é o tipo de acréscimo que tem que devolver. Mas assim, o meu medo é que você adota esse critério e passa 8 minutos lá no VAR, beleza, depois eu dou 8. Não, É isso aí. o VAR tem que ser ágil. Nos poupem dessa chatice que é o jogo parado para os senhores ficarem debatendo ali. Né? O primeiro ponto é a conscientização de que o árbitro tem que ser mais rápido na decisão, o VAR mais rápido, o jogador tem que fazer menos cera, a hora que tiver machucado vai ser atendido, vai sair do campo, porque acontece, é o choque, né? Mas ajudar no sentido de realmente o jogo fluir. E aí passa por todos, passa pelos jogadores, passa pela arbitragem, passa pelo VAR, passa por todos os pontos que estão envolvidos num jogo. Eu acho que essa conscientização tem que ser a primeira, porque aí você consegue... Por que a gente vê vários jogos aí com bola rolando e com agilidade? Então, é possível, né? Eu acho que a questão maior é estar na conscientização de todos os envolvidos para poder agilizar o processo. Perfeito. Aí você consegue ter uma melhoria e não vai se estender muito. Você vai respeitar o tempo que tem a TV, né, de transmitir o jogo, às vezes do torcedor que está lá debaixo do sol, lá desde 1 hora antes do jogo, e às vezes fica mais 2 do jogo, e aí por mais que ele torça, então assim, eu acho que essa é a questão da conscientização. E além de concordar com tudo que vocês disseram, só para não pagar de maluco aqui, por que eu não gosto de acréscimo e sou inimigo de acréscimo? Não desse tipo. Porque não adianta o árbitro entender que o acréscimo de 10 minutos vai compensar o que foi perdido de jogo numa cera, num antijogo, aos 10 do segundo tempo. Perfeito. Porque 40 minutos depois, o jogador já saiu, o melhor jogador do time já saiu cansado, a torcida está muito mais irritada, o time está muito mais nervoso, muito mais pressionado, choveu. É outro cenário, não existe compensação, transferência de momento de jogo. O árbitro tem que garantir que o time possa jogar no seu momento. E, além disso, o calendário já é insano. Você não vai ficar oferecendo a cada jogo mais 10, 15, 20 minutos para todo mundo. Tem que ter um compromisso maior com a agilidade. Então, e já que a gente começou a falar disso, já a gente... Gostou do vídeo, galera? Deixa o like, se inscreva no canal e sintoniza a Fla. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo.